Petrobras, por exemplo, você privatizaria? Lógico, por uma razão muito simples. Primeiro, que tudo que aumenta a concorrência... Eu gosto, só te interrompendo, mas eu gosto muito de ouvir isso, porque se isso aqui fosse feito há 5 anos, na hora que eu pergunto Petrobras privatizaria, talvez o cara falasse, tá doido? E hoje em dia já há como você dialogar a favor de uma privatização. Não, primeira coisa, tudo que aumenta a concorrência e cai o preço. Como é que você quer aumentar a concorrência? Você quer comprar um telefone, quer comprar carro, aumenta a concorrência. Aí você vai em 3, 4 concessionárias, quem que dá o melhor preço. É assim, então, se aumentar a concorrência... O preço do botijão de gás não estaria tão alto, o preço da gasolina não estaria tão alto, apesar do dólar ser um problema externo. Não é que estaria muito mais barato, mas estaria mais barato, porque tem mais concorrência. Segunda coisa, você produz energia fóssil que o mundo cada vez quer ver mais longe de energia fóssil e pagar por renovável. Então é quase como você comprar um carro que vai sair de linha. Você vai comprar um carro que vai sair de linha? É óbvio que não, porque no dia que você for revender teu carro não vai valer mais nada. Então a Petrobras cada ano vai valer menos. Porque cada vez que você extrair mais petróleo, vai ser mais taxado e o mundo vai querer comprar menos coisa que tem o problema do petróleo. Então a energia renovável vai crescer. Então você tem um ativo que está perdendo valor, que é estatal, tá certo? Não tem concorrência nesse mercado e é uma companhia usada, como a gente sabe, para o maior escândalo de corrupção do Brasil, por um lado, e agora por manipulação de preço na canetada do presidente, que não é lei de oferta e demanda. É só aumentar a conta no nosso bolso mais à frente. Eu volto ao exemplo da Dilma, que canetou e reduziu o custo da energia em 20%. O que aconteceu? Secaram os reservatórios, teve que ligar todas as termoelétricas a diesel, a conta de energia explodiu, porque não tem mágica. Então, assim, tem que privatizar tudo. Tudo que tem que tirar o Estado de cima, poder devolver ao cidadão, aumentar a concorrência, a gente tem que fazer, porque é assim que vai melhorar a qualidade do serviço e, evidentemente, diminuir o custo do Estado. Pelo mesmo raciocínio, os Correios também deveriam ser privatizados. Tudo, Correio, Caixa, Banco do Brasil. Precisa aumentar a concorrência. A gente está falando, por que é caro hoje o banco no Brasil? Porque tem 3 grandes bancos. Então pega esses 2 bancos e vamos aumentar a concorrência bancária. Não vai vender ou o Banco do Brasil inteiro ou a Caixa Econômica para um outro banco. Mas aumenta a concorrência. Traz mais 4, 5 bancos para o mercado. Aumenta a concorrência. Aumentar a concorrência o Correio mesmo, é o que a gente já tem muita concorrência, né? É porque o Correio é monopólio de telegrama. Quem manda agora esse negócio, telegrama, carta, encomenda... Minha mãe ficou arrasada no último podcast. Ela falou, nossa, vamos vender logo o Correio, então. Não vale nada. Ela ficou... Vou até dar um spoiler aqui. Eu fui comprar na loja da Malu umas camisas pro meu time, né? Comprei pro Edu, por exemplo, né? Comprei pra outras pessoas. E aí tinha lá o frete. Aí o frete mais caro era o do Correio. É isso. Não, e outra, vai entrar, como a gente sabe, as Amazon da vida, tudo mais. Vão quebrar o Correio. Então, vende rápido enquanto tem algum valor, porque daqui a pouco não vai lá e pô. Quando a Amazon olhou o Correio e falou, não vou comprar, eu pensei, então... Se o Jeff Bezos, caixa infinito, ele olhou o Correio e falou, cara, não compensa. Mas é isso, tá diminuindo de valor com o passar do tempo. A Petrobras com certeza tem uma vida útil muito maior do que os Correios. A gente está vendo agora que o mundo durante a pandemia estava nessa pegada de energia renovável, parece que do nada todo mundo acordou para o fato de que petróleo é super importante ainda. E o preço está subindo. Mas nessas horas que o preço sobe, é que vem um estímulo para que as pessoas comecem a adotar outras formas de produzir energia. Então, uma hora, isso vai chegar no fim. Então, é muito bom saber, por exemplo, que até agora os 2 candidatos que vieram, os 2 falaram, olha, pode até ser que não vá para frente, porque depende do Congresso, mas a intenção seria de privatizar a companhia. Isso. E outra coisa, essas holdings têm outras dezenas de estatais embaixo. Se você pegar hoje Correio, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa e vender, sabe quantas estatais você vai se ver livre? De umas 150 a 200 estatais. Porque tem as companhias, as empresas debaixo dessa. É uma holding. Então você vai livrar e algumas deficitárias. Um monte deficitária. Um monte dela deficitária. Olha a dificuldade para vender a Eletrobras, é um negócio inacreditável, pô. E agora entrando em uma pergunta que eu até não consegui fazer no outro podcast, porque chegamos numa faixa de horário, falei, poxa, já vai ter que parar, chegar no último ponto. Mas sobre criptomoedas, qual é a sua opinião sobre isso? E também até talvez uma opinião geral do Partido Novo. Porque a gente já está vendo um movimento de alguns países começando a adotar o Bitcoin como moeda, não que sejam países muito relevantes, foi El Salvador, país pequeno, mas depois Lugano na Suíça,
Os russos já estão com uma sinalização para tentar driblar essas sanções econômicas que receberam por parte do Ocidente de negociar petróleo e gás natural em Bitcoin. E dentro, eu estou olhando assim o que está acontecendo primeiro com pessoas, depois com empresas e o que eu acho que vai acontecer com governos. As pessoas primeiro compravam, agora tem um monte de empresa comprando. Tem empresa americana que trabalha com software, a MicroStrategy, que virou praticamente um fundo de compra de Bitcoin. Os caras só compram Bitcoin. A Tesla tem caixa em Bitcoin. Você não acha, por exemplo, que seria interessante para o Brasil que, nesse momento, em termos de ETFs em Bolsa de Valores, já está na vanguarda, já é o país que mais tem ETFs, mas para o governo até pegar aquelas reservas internacionais que estão todas em dólar, que é uma moeda que também está sofrendo com inflação, tem um pouquinho em ouro, e, por exemplo, seria interessante a gente ser mais amigável com isso. Eu sei que isso não depende do presidente, vai depender de quem está em Banco Central muitas vezes, mas qual é a opinião? Bom, primeiro, eu acho que tem coisas bem mais importantes para a gente entrar com essa história aqui. Eu vou falar o que eu acho. Primeiro, que eu acho que a gente precisa fazer bolsões de experimento para ver se funciona ou não. Como tudo é muito novo, você imagina pegar toda a reserva do Brasil e transformar em Bitcoin. É complicado. Não sei o que isso... E se amanhã começa a regulamentar esse mercado? E se muda esse mercado? Como é uma coisa ainda muito nova, o governo precisa ter uma cautela maior que o empresário não precisa ter. Com certeza. Então, essa história de fazer alguns experimentos... Bom, vamos testar algumas áreas. Vamos deixar que algumas áreas comecem a ter criptomoeda Bitcoin aqui para ver como é que funciona. Vamos ver como é que vai acontecer com o mercado. Vão começar a regulamentar na Europa, já querem regulamentar Bitcoin. Nos Estados Unidos já começa essa discussão no Congresso americano. Isso muda o jogo, não muda? Por exemplo, a gente pode ter os green bonds em Bitcoin, que é uma coisa que pode ser interessante para essa economia verde que a gente começou a fazer, que é uma coisa nova, começa do zero, testar algumas coisas. Então, acho que a gente precisa ser mais cauteloso em governo com inovação, porque se der algum problema lá, você tem um impacto muito, muito forte. Então, acho que, mas uma coisa que eu estou apoiando no nosso programa que a gente vai ter é comercialização de dados. Porque os teus dados estão sendo comercializados pelos Facebook da vida, está todo mundo ganhando dinheiro em cima dos seus dados e você não estava comercializando os seus dados, você não está recebendo dinheiro. Sim. E eu acho que a gente está planejando um programa especificamente em comercialização de dados, que os seus dados são seus. Então você vai criar uma poupança de dados e você vai comercializar os dados. Então, por exemplo, assim, pessoas que gostam de fazer esporte e tal, a Malu tem o maior interesse nisso aí e tal, ela quer comprar dados de pessoas que querem fazer esporte porque ela quer testar o produto dela, quer ver se funciona, se não funciona, se tá... Porque para você tem um super valor isso, e você fala assim, eu topo pagar R$200 para as pessoas que têm esses dados porque são dados que me interessam. Então, essa comercialização de dados hoje é equivalente a 7% do PIB americano nos Estados Unidos. É gigantesca. Bom, é o lucro das grandes empresas hoje. Então, o que dá para a gente fazer isso? Olha que coisa legal. Isso aqui, você passa a ter uma fonte de receita que são os seus dados, e a gente pode fazer uma coisa de doação voluntária de cada transação de dados, que é 0,5%, e a gente vai criar dinheiro para dar os $2 por dia e tirar 20 milhões de brasileiros da pobreza. Só mercado. Bem essa ideia Bitcoin, não tem intermediário, você sabe quem que recebe direto, não tem intermediação do governo, só com comercialização de dados. Então, essa é uma coisa que a gente tem que testar logo. E, por exemplo, eu sei que o Roberto Campos Neto adora essa tese e está trabalhando para isso. Então, e isso pode desembocar depois no Bitcoin. Isso pode ser ali uma transação, vamos dizer, que isso vira uma criptomoeda, vira alguma coisa. Aliás, que é o que eles querem fazer, até o real digital lá, que é mais ou menos isso que eles querem fazer com o tempo. Então, acho que a gente tem que pegar alguns bolsões para testar isso. Pode ser numa coisa muito inovadora, como comercialização de dados, pode ser na nova economia, o que a gente chama da economia verde, e pegar uma questão de crédito de carbono e testar esses na questão do crédito doméstico de carbono. Então, eu faria isso como um experimento em alguns setores e não numa coisa generalizada, porque, como é muito inovador, o governo tem que estar sempre um pouco atrás dessa inovação para não causar problema amanhã em ruptura de serviço